Você já parou para pensar em como os pecados sexuais têm se tornado cada vez mais comuns e aceitos em nossa sociedade? O que antes era visto como errado, hoje é promovido como algo normal, até mesmo desejável. Mas a verdade é que a Bíblia alerta de forma clara e direta sobre os perigos desses pecados. E não estamos falando apenas de erros comuns, estamos falando de pecados tão demoníacos que afastam a pessoa de Deus e a colocam em um caminho de destruição. Hoje, você vai descobrir os 7 pecados sexuais mais perigosos, aqueles que a Bíblia proíbe e que o mundo tenta justificar. Mas fique até o final, porque você também vai saber como se libertar desses pecados e encontrar a restauração em Cristo. Se esse tema é importante para você, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente abaixo o que mais te chamou a atenção ao longo do vídeo. Agora, sem mais demora, vamos direto ao primeiro pecado da nossa lista. O adultério é um dos pecados mais antigos da humanidade. Desde os tempos bíblicos, ele tem sido a causa da destruição de lares, da ruína de reis e da separação entre o homem e Deus. Em Provérbios 632, lemos: Aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma quem tal faz. O adultério não é apenas um ato físico, ele é um ataque direto à aliança sagrada do casamento, uma quebra da confiança e um convite para a destruição emocional e espiritual. Muitos justificam o adultério dizendo que foi um erro momentâneo, que não tinham intenção de trair. Mas Jesus deixou claro que o pecado começa no coração. Em Mateus 528, ele disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso significa que o pecado do adultério não começa no ato físico, mas sim no desejo, no pensamento impuro que não foi controlado. E quais são as consequências? Além da destruição do casamento e da dor emocional para cônjuges e filhos, o adultério afeta profundamente a alma. Ele gera culpa, separação de Deus e um ciclo vicioso de mentira e engano. Mas há esperança. Em Cristo, há perdão e restauração. Se você caiu nesse pecado, arrependa-se sinceramente e busque a Deus, pois Ele pode restaurar sua vida e seu casamento. Mas há um pecado que muitas vezes passa despercebido e que aprisiona milhões de pessoas sem que percebam a pornografia. A pornografia é uma das armadilhas mais devastadoras da atualidade. Diferente do adultério físico, que envolve outra pessoa, a pornografia destrói a alma em segredo, corroendo a mente e afastando a pessoa de Deus. Jesus alertou sobre esse perigo ao dizer que apenas olhar com desejo já é um pecado. E não pense que isso não tem consequências. A pornografia vicia, muda a maneira como a pessoa enxerga os relacionamentos e pode até levar ao distanciamento em casamentos. Além disso, ela abre portas para forças espirituais malignas, pois alimenta desejos que nunca serão satisfeitos. Muitos acham que esse é um pecado inofensivo, mas a verdade é que ele corrompe a mente e o coração. Se você luta contra isso, saiba que há saída. Corte as fontes de tentação, busque ajuda e peça a Deus para renovar sua mente. Mas há outro pecado que a sociedade normalizou e que é igualmente perigoso: a fornicação. O sexo antes do casamento se tornou algo tão comum que quem escolhe esperar é visto como estranho. Mas a Bíblia é clara. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro da aliança do casamento. Fora disso, ele se torna um caminho para a destruição emocional e espiritual. A fornicação não apenas desvaloriza o verdadeiro significado da intimidade, mas também pode levar a relacionamentos sem compromisso, gravidez indesejada e um ciclo de dor e arrependimento. Deus nos chama à santidade, e isso inclui a maneira como lidamos com nosso corpo. Se você tem vivido nesse pecado, saiba que ainda há tempo para mudar e buscar a pureza em Cristo. Mas o que acontece quando a sexualidade é completamente deturpada?
Um dos pecados mais polêmicos da Bíblia é a homossexualidade, um tema que tem sido distorcido e justificado por muitos. A Bíblia deixa claro que Deus criou o homem e a mulher para serem complementares. Romanos 1 fala sobre como, quando a humanidade rejeitou a Deus, Ele os entregou a paixões vergonhosas. Esse pecado não é apenas uma questão de identidade, é uma forma de rebelião contra a ordem divina da criação. No entanto, a homossexualidade, como qualquer outro pecado, pode ser vencida. Deus oferece perdão e transformação para todos que se voltam para Ele. Não importa o que o mundo diga, a verdade de Deus não muda. E se falamos de pecados que distorcem a criação, precisamos falar sobre um dos mais abomináveis, o incesto. A Bíblia proíbe claramente qualquer relação sexual entre parentes próximos. Isso porque esse pecado destrói laços familiares, causa traumas profundos e desrespeita a santidade que Deus estabeleceu para as famílias. Embora a sociedade condene esse pecado, ele tem se tornado mais comum em certas partes do mundo, com alguns até tentando normalizá-lo. Mas Deus não muda. O incesto é uma perversão que traz consequências espirituais e emocionais devastadoras. E há um pecado ainda mais monstruoso, a pedofilia. A exploração sexual infantil é um dos atos mais repugnantes e condenados pela Bíblia. Jesus foi claro ao dizer que quem causar dano a uma criança enfrentará um julgamento severo. A pedofilia não é apenas um crime, é um ataque direto à inocência, um pecado demoníaco que destrói vidas. Precisamos proteger nossas crianças e denunciar esse mal. Se você conhece alguém envolvido nisso, não se cale. A justiça de Deus é real e Ele não permitirá que esses atos fiquem impunes. O último pecado da nossa lista é algo que tem se espalhado de forma assustadora: a promiscuidade. A cultura moderna promove a troca de parceiros como algo libertador, mas a verdade é que a promiscuidade destrói a alma. Cada relação sem compromisso deixa um vazio maior e a pessoa se torna prisioneira dos próprios desejos. A Bíblia nos chama a viver em santidade, pois nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não somos chamados para satisfazer os desejos da carne, mas para glorificar a Deus com nossas vidas. Agora, depois de ver esses pecados, a pergunta que fica é: existe saída? Sim. Deus oferece perdão e transformação para todos que se arrependem e buscam a santidade. Se você deseja mudar de vida, confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque um relacionamento verdadeiro com Ele. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E se este vídeo falou ao seu coração, curta, inscreva-se no canal e comente abaixo o que Deus ministrou ao seu coração. Vamos espalhar essa mensagem e lutar pela santidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.